Queridos, Shalom Adonai, estamos gravando o segundo vídeo com o tema Apocalipse, aquilo que eu acredito. De Gênesis a Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo. E eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre quis aprender acerca do futuro. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, se não me falha a memória, diz o seguinte: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Todo bom escritor, ele deixa o melhor do livro para o final. Geralmente os melhores filmes, eles deixam o melhor para o final. E não será diferente com o nosso Pai, com o nosso Deus, que tem preparado o melhor para o final. Veja que os troféus, os diplomas, as notas, tudo vem aonde? Vem no final. Então, Deus tem preparado o melhor para o final. E eu sou um curioso, gosto de estudar acerca dos últimos acontecimentos. Tá bom? E o super sinal dos finais dos tempos é o retorno da nação de Israel à Terra Santa. Tá bom? Foram quase 2000 anos desaparecida. Uma nação que ficou desaparecida durante quase 2000 anos, meu amado. Depois da diáspora, no ano 70 depois de Cristo, chega Ben-Gurion e faz uma declaração em 14 de maio de 1948 contundente. Qual a declaração? Declaração do Estado de Israel. Muito forte, mas muito forte esse anúncio do Estado de Israel. O que Israel passou, o que Israel enfrentou, foi algo muito forte, tá bom? Então eu gostaria que vocês estudassem acerca da resistência, estudassem acerca das cruzadas, do período mameluco, também do domínio otomano, do domínio dos britânicos, do nazismo. Tudo isso ocorreu para que Israel hoje não estivesse lá nessa terra hoje chamada de Terra Santa. Mas tem um propósito. Deus, ele prometeu que Israel seria disperso e depois prometeu que Israel retornaria. Por quê? Porque Deus tem um propósito com a nação de Israel. Nesse exato momento, nós estamos na dispensação da graça. Se você for estudar o primeiro vídeo, você vai ver que eu falo da dispensação. A doutrina do dispensacionalismo, tá bom? E eu creio nessa doutrina do dispensacionalismo, que devemos interpretar o Apocalipse e as profecias literalmente. Mas tem as figuras, tem os símbolos que cooperam para a interpretação literal. Vamos lá. No primeiro vídeo, eu falo acerca da doutrina da iminência, falo acerca do arrebatamento da igreja, que especificamente eu estarei gravando um vídeo falando do que é, na verdade, o arrebatamento. Haverá uma série de vídeos para lhe orientar, para levar você a um estudo mais profundo. Esse estudo é um estudo superficial, mas já vai te aguçar para você querer estudar mais acerca de escatologia, tá bom? Logo após o arrebatamento, porque esse período é o período da plenitude dos gentios, vai entrar a plenitude dos gentios, é o tempo da graça, é o tempo da igreja. Então, hoje a igreja ela tem um papel fundamental. Qual é o papel fundamental? Que é a grande comissão de ir de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Então, estamos no período de quê? Do derramamento do Espírito Santo. Desde o dia de Pentecoste até hoje, o Espírito Santo tem sido derramado, e é o Espírito Santo que vai levar a noiva do Cordeiro. Tá bom? O arrebatamento da igreja, que eu não vou falar agora acerca disso. Mas depois da dispensação da graça, Deus separará entre esses judeus, porque os judeus, em sua plenitude, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão apegados à lei. Eles não acreditam que Jesus veio como Salvador. Eles acreditam sim que Jesus foi mais um impostor, um falso Cristo. Tá bom? Mas Jesus, para os judeus, ele se tornou uma pedra de tropeço. Você vai ver escrito na Bíblia que Jesus foi a pedra que os judeus rejeitaram, a pedra que os edificadores rejeitaram. E essa pedra que os judeus rejeitaram se tornou a principal, a pedra angular, a pedra de esquina, tá bom? A pedra eleita e preciosa por Deus. Então, os gentios abraçaram esta pedra, essa rocha fundamental que é Jesus Cristo. Porém, assim que houver a plenitude dos gentios, houver entrado, que é um mistério, que é o arrebatamento da igreja, Deus, em Apocalipse 7, ele vai separar 144 mil judeus. Olha só, primeiro os judeus ficaram quase 2.000 anos dispersos. Agora existe a aliar. O que é aliar é o retorno dos judeus para Israel. Está vindo judeus de vários lugares, porque está tendo uma santa convocação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e alguns rabinos, eles estão fazendo um movimento de convocar os judeus de volta, porque, segundo eles, está prestes ao Messias se revelar. E o maior desejo dos judeus é a reconstrução do terceiro templo. Mas vamos lá, após o arrebatamento da igreja, existe um período chamado de Grande Tribulação, que é um período de 7 anos. E durante esse período de 7 anos, você vai ver em Apocalipse 7 que existem 4 anjos que estarão em cada canto da terra, impedindo os 4 ventos de soprar. Então, enquanto os 4 anjos estão impedindo os 4 ventos de soprar, aparece um 5º anjo com o selo de Deus na mão e vai selando 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Que judeus são esses? São justamente judeus bilíngues, judeus que vieram de outras nações, estão lá no período agora do retorno de Israel. Eles vão retornar porque Deus vai separar 144 mil que irão evangelizar em todas as nações, para aqueles que ficaram durante a grande tribulação. Queridos, o maior desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, eles não foram no arrebatamento da igreja, vão ficar para a grande tribulação. E quem vai pregar a palavra durante a grande tribulação? Os 144 mil. E lembre-se que muitos estarão desviados, não subiram ao arrebatamento da igreja, estão desviados, haverá um arrependimento, mas Deus vai separar 144 mil para pregar nos 4 cantos da terra, que é o primeiro período da grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio. Baseado em quê, bispo? Baseado que os ventos que seriam soprados não soprarão. Isso só pode ocorrer durante o primeiro período da grande tribulação. Não vão ser soprados enquanto os 144 mil não forem selados. Então, Apocalipse 7 serão separados 144 mil que irão para todas as nações. Você vai ver no capítulo 7 o início, o selo dos 144 mil. E no final, do meio para o final do capítulo, você vai ver uma grande multidão vestido de branco,
E o ancião conversa com João e explica a João que essa grande multidão são aqueles que vieram no período da grande tribulação e agora estão de vestido de branco, de palma na mão. Então, durante a grande tribulação, muita gente vai se converter. Quem vai ser os pregadores durante a grande tribulação? Os 144 mil. Caso contrário, não precisava da igreja. Porque durante a grande tribulação não aparece a igreja evangelizando. Não aparece evangelizando porque quem vai evangelizar são os 144 mil. Durante o primeiro período, tá bom? 144 mil começam, mas vai haver uma perseguição aos 144 mil e vai haver uma perseguição àqueles que se converterão durante a grande tribulação. E por incrível que pareça, o anticristo vai fazer guerra contra os santos. E as almas daqueles que morreram durante a grande tribulação aparecem no quinto selo. Nós iremos falar acerca disso. Mas eu espero que você entenda o seguinte: logo após a grande tribulação, primeiro período, 144 mil. E no segundo período da grande tribulação, Deus vai separar duas testemunhas. Apocalipse 7, eu acredito, e é literal, que as 144 mil, os 144 mil selados são judeus. Não são de nenhuma outra religião que acredita que os 144 mil são de religião tal. É mentira. A interpretação é literal. Os 144 mil são judeus, eles estão aglomerando agora, estão em Israel. Após o arrebatamento, 144 mil serão selados pelo quinto anjo, conforme Apocalipse 7. Agora, o segundo período da grande tribulação, Deus vai separar duas testemunhas. Apocalipse 11. E o que é que eu acredito? Quem será essas duas testemunhas que serão separadas durante a segunda parte da grande tribulação? Ouça bem. Hoje, um dos maiores heróis dos judeus é Moisés. E outro grande herói do povo judeu é Elias. Existem várias passagens que confirmam que as duas testemunhas serão Moisés e Elias. Houve a transfiguração, quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, e encontrou ali quem? Estava com quem? Estava com Moisés e estava com Elias, no monte da transfiguração. E as duas testemunhas serão usadas com o mesmo poder que foi usado por Moisés e foi usado por Elias. Eu acredito sim que será Moisés e Elias, porque o povo judeu nessa área é terrível. Os ortodoxos, eles defendem a lei como ninguém. Eles estão, sabe, com o véu sobre o seu rosto, entendeu? A Bíblia diz, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que quando se lê o Antigo Testamento, o véu está posto. Mas quando ele se converte ao Senhor, esse véu, ele é tirado. Queridos, durante a grande tribulação, o povo judeu, como é muito apegado à lei, muito apegado aos profetas, haverá um representante da lei. Quem é o representante legal da lei? Moisés. Acredito que a luta pelo corpo de Moisés, Judas, e a luta que houve acerca do corpo de Moisés foi justamente que o anjo Miguel e Satanás, que queriam o corpo de Moisés, para quê? Para tornar o túmulo de Moisés uma idolatria. E o corpo de Moisés será usado, eu acredito, durante a grande tribulação, que está lá baseado em Apocalipse 11. Você vai dizer, mas Moisés morreu. Moisés morreu, foi? E quem foi que apareceu com Cristo no Monte da Transfiguração, já que ele morreu? Deus é mistério, meu irmão. E ele quer se revelar para mim, é o alto existente que se revela. No Antigo Testamento ele é o El Mistaté. No Novo Testamento ele é aquele que se revela. Tá bom? Ele estava em mistério para muitos, mas agora prove se revelar por meio do Filho. E o Filho revelou Elias e revelou Moisés.
E essas serão as duas testemunhas, eu acredito piamente, que serão as duas testemunhas que pregarão no segundo período da grande tribulação. Tá bom? Eu espero que você entenda. Bispo, eu quero aprender sobre os 144 mil, Apocalipse 7. E o 14, que já é uma outra história. Eu estou falando aqui na terra. Apocalipse 7, você vai entender que eles vão pregar na primeira fase da grande tribulação. Apocalipse 11 vai ser aqueles que vão pregar para os judeus. Porque para o mundo, quem vai pregar para o mundo depois do arrebatamento, 144 mil. E quem vai pregar para os judeus serão as duas testemunhas, que eles já estão aglomerados, será Elias e Moisés. Tá bom? E aí eles pregarão para a nação de Israel. O remanescente da nação de Israel ouvirá a palavra de Deus através de Elias e através de Moisés. O anticristo fará uma aliança com muitos, inclusive Israel, durante 7 anos. Israel vai ficar durante os 3 primeiros anos e meio acreditando que é muita coisa o anticristo, mas será revelado. Quem vai revelar o anticristo? Moisés e Elias, e o anticristo vai querer se assentar no templo como se fosse Deus, e ele será desmascarado pelas duas testemunhas, e o povo de Israel entenderá, entendeu? E se levantará contra o anticristo, tá bom? Será uma época como nunca houve, e você vai ver aí a manifestação dos 7 selos, das 7 trombetas, as 7 taças. Ocorrerá o que nunca ocorreu em todo o mundo. Se você acha que o Covid-19 é muita coisa, você não tem ideia do que está por vir, tá bom? Recentemente, não sei se você está sabendo, mas simultaneamente houve a manifestação de vários vulcões ao mesmo tempo. Então, prezados amigos, irmãos, a cada dia que passa, o aumento dos escarnecedores. As pessoas estão dizendo, cadê Deus? Onde é que está Deus? Tá bom? Deus, ele não se deixa escarnecer. O materialismo está aí, tá bom? O ecumenismo está aí. Eu não vou falar aqui acerca de Apocalipse 13, porque para que o vídeo não fique muito longo. Mas eu vou estar a cada dia gravando uma parte do estudo escatológico para que vocês tenham assim uma noção, tá bom? Então eu espero que você entenda que durante a grande tribulação haverão pregadores. Não pode estar ao mesmo tempo a igreja e os 144 mil evangelizando as nações. Primeiro a igreja é arrebatada e entra em cena os 144 mil. Quando os 144 mil saem de cena, entra em cena as duas testemunhas. 144 mil vai pregar para as nações e as duas testemunhas vai pregar para aqueles judeus que voltaram, retornaram para a Terra Santa. Então os judeus, eles sempre, houve muitos períodos depois da diáspora. Houve muitos períodos, houve a questão da resistência. Estude acerca da resistência, estude acerca das cruzadas, tá bom? As cruzadas, estude acerca do período mameluco. É bom você estudar o período do Império Otomano, tá bom? Foi um império terrível que dominou toda aquela região. E você também vai estudar acerca do domínio britânico. Depois você vai ver a questão do nazismo, onde foram mortos 6 milhões de judeus. Tudo isso para eliminar essa nação que Deus tem um propósito muito grande, entendeu? Na vida do povo de Israel. Eu sei que o adversário fez de tudo para eliminar, para destruir essa nação, mas foi através dessa nação que nós recebemos a Bíblia, foi através dessa nação que nós recebemos o Messias e muitas outras coisas. Eu poderia relacionar aqui tudo o que Israel
através das suas inovações, já trouxe de benefício para o mundo. Mas eu já gravei um vídeo no início, você vai ver um vídeo que eu gravei falando das inovações, o 11º mandamento de Israel: inovarás. Eles têm 72 anos inovado como nunca, tá bom? Criou o pendrive. Você sabia que o pendrive é uma criação do povo de Israel? Pois é, o pendrive teve a criação do gotejamento por gota, irrigação por gotejamento, teve a criação da dessalinização da água do mar, tá bom? Então, muitas invenções que Israel criou. Por último, agora eles inventaram de extrair a água do ar. Extrair a água do ar, extrair energia das plantas. Então, são muitas criações, muitas promessas que Deus fez. Hoje, a maior torre de energia solar do mundo é de Israel. Hoje, Israel, que lá não tinha campo de gás natural, vários campos, campo de Tamar, campo de Leviatã, muitos campos onde Israel vai deixar de ser cauda na área do gás natural para ser cabeça. Estão coordenando aí um gasoduto que vai de Israel até a Europa, vai passar pelo Chipre, vai passar pela Grécia para levar o gás natural. Descobriram petróleo. Todos os dias são descobertos sítios arqueológicos, descoberto na área da tesouros arqueológicos, tá bom? Em Israel, tornando um lugar fantástico para o turismo. Então, hoje, na verdade, Israel é luz para as nações. E por último, você viu o que ocorreu aí, a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de Jerusalém como capital de Israel, reconhecendo Jerusalém, inclusive o Brasil também reconhecendo Jerusalém. Isso foi motivo de controvérsias, motivo de confusão entre muitas nações, uns concordam, outros não, mas independente disso, todos os dias aparece algo novo de lá do Oriente Médio. Um pedacinho de terra tem sido algo, sabe, tremendo. É o próprio Deus dizendo: eu tenho promessa para com essa nação. E eu espero que esse segundo vídeo tenha aberto os seus olhos para alguma coisa, tenha sido benefício para você. Mas eu queria só dizer uma coisa a você: prepara-te para se encontrar com o Senhor, tá bom? Vitória para você, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqueles o qual Deus abençoou, ninguém pode revogar. Que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, que o perdão de Deus, que a bondade de Deus seja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus.